A briga tá ficando feia e a Valve decidiu entrar na briga para fazer literalmente os usuários de quem joga no PC Gamer deixar o Windows de lado e passar a jogar no Linux, ou seja, transformando o Linux no principal sistema operacional para jogar no PC. Nós temos testado isso no canal e discutido esse tema recentemente e o Linux realmente se provou aqui nos nossos testes ser um excelente sistema operacional para jogar, inclusive tendo alguns recursos de compatibilidade com alguns hardwares realmente aprimorados, né? Ou seja, trazendo algo diferenciado em termos de suporte. Porém, ficou bem evidente que dependendo da versão do Linux que você estiver utilizando, pode ser que você tenha mais dificuldade para instalar os jogos do que em relação ao Windows. E é por isso que o Windows ainda reina, né? Além do mais, a maioria dos usuários de PC cresceu utilizando o Windows. Mas existe o sistema do Steam Deck, que é o SteamOS, é um sistema operacional baseado no Linux, que hoje já é o sistema principal de vários consoles portáteis baseados em computador, como por exemplo o Ayanel, o Lenovo Legion. Todos os usuários desses consoles acabam optando por usar o SteamOS por conta de um consumo menor energético e uma otimização muito maior do hardware em relação aos games. Em alguns jogos o SteamOS acaba fazendo um milagre, porque muitas das vezes um console com hardware bem simples como o Steam Deck acaba dando conta de executar jogos extremamente pesados que talvez nem rodariam num PC utilizando o Windows e a mesma configuração de hardware. E eu tendo o Steam Deck posso falar com todas as letras, tem coisa que esse cara roda que não faz sentido, porque ele é muito fraco. E mano, o SteamOS ele até roda em qualquer computador além dos PCs portáteis. Porém, a versão do SteamOS disponibilizada para PCs desktop, ela é desatualizada. A Valve ela acabou focando principalmente em coisas como, por exemplo, o Steam Deck. Só que dessa vez, cara, a Valve tá com sangue nos olhos e tem um interesse econômico colossal de fazer esse sistema rodar em qualquer dispositivo. Isso porque, quando você instala ele já abre praticamente o modo Big Picture da Steam, apesar dele ter recursos de sistema operacional, como por exemplo o modo área de trabalho, que vai te permitir usar ele como PC normal, mas acaba que ele é muito intuitivo para você instalar jogos da Steam. E mano, a gente não pode duvidar do poder da Valve, que é a empresa da Steam, porque apesar do Windows hoje ainda ser o sistema predominante para quem joga no desktop, você dificilmente vai comprar um jogo de PC na loja da Microsoft, que é a empresa do Windows. Você geralmente vai na Steam e compra um jogo, se tiver que comprar original. Mano, a Microsoft faz de tudo para você comprar um jogo na loja dela, a loja já vem instalada com o Windows. O controle oficial do Windows é o controle da Microsoft, do Xbox, e a Steam sabe disso. A Microsoft ela tem um plano de mercado excelente para o futuro, que ela quer transformar o Xbox numa plataforma, ou seja, independente se você tem um console, um PC, você vai jogar os mesmos jogos. A Microsoft está com atitudes tão inteligentes que é bem capaz da Steam e talvez a Epic Games ser adicionadas ao console também do Xbox. E essa atitude da Microsoft é para trazer você para dentro da plataforma deles, cara. Olha que loucura. Bom, sabendo disso, a Valve, que inclusive já até havia mencionado alguns anos atrás, iria lançar uma versão atualizada do SteamOS para PCs desktop, acabou anunciando isso no site oficial, porém a versão do SteamOS para desktop vai ser uma versão super otimizada. Por enquanto, foi anunciado que o SteamOS 3.0 ele vai ser lançado principalmente para ser executado em PCs da AMD, ou seja, computadores que têm placa de vídeo da AMD. Sabendo que a Valve tem um interesse econômico muito forte em fazer você migrar para esse sistema operacional, a gente já pode imaginar um sistema operacional muito otimizado, talvez muito mais otimizado do que o Linux, que é como ele funciona nos consoles portáteis. A gente nota que isso pode ser uma grande revolução, né? Fazendo o pessoal migrar do Windows para jogar no Linux, quando a gente vê empresas como, por exemplo, a Nvidia, que não se dá bem com o criador do Linux, começando a criar drivers e suporte melhor para suas GPUs, para que elas funcionem no Linux. Vale mencionar que nos testes de gameplay aqui do canal, a gente não conseguiu concluir se o Linux era melhor para jogar em relação ao Windows em termos de performance. E é uma coisa que a gente não concluiu porque há diversas distribuições do Linux, então ficava um pouco difícil para eu, que sou iniciante no Linux, escolher uma boa distribuição e concluir isso, então por isso eu ainda não fiz o comparativo do Windows versus Linux. E também, cara, acontece que são dois sistemas operacionais diferentes e dependendo do jogo a gente pode ter até configurações gráficas levemente diferentes, como é o caso do Assassin's Creed Shadows. Então eu não coletei dados aqui para mostrar exatamente para vocês a diferença, mas eu pude perceber que alguns jogos ficam mais leves no Linux, outros jogos ficam mais pesados, mas uma coisa que ficou muito clara é a compatibilidade com jogos mais antigos e com emuladores em relação ao Linux
que é muito mais alta, por exemplo, do que o próprio Windows. Isso porque a gente tem um sistema Lutris e outros sistemas que pode executar os jogos com, por exemplo, compatibilidade com Windows 95, 98, Windows XP, isso tudo no sistema operacional, e basicamente nenhum emulador, cara, do sistema operacional, ele literalmente traduz o jogo do Windows para executar dentro do Linux. E também, cara, tem o próprio sistema Proton que foi lançado para rodar em consoles igual o Steam Deck, que é um sistema também que faz essa tradução do jogo do Windows para o Linux. Um dos problemas mais notáveis que a gente tinha antigamente era essa questão, porque as empresas ainda têm um interesse comercial em lançar jogos para o Windows. Então, o Linux ele evoluiu para executar os jogos do Windows dentro dele e para executar com perfeição. Bom, e a gente também descobriu dentro do Linux a capacidade, por exemplo, de rodar tecnologias mais novas em placas de vídeo que não tem mais o suporte, como por exemplo o novo jogo do Indiana Jones, que pede o Ray Trace para ser executado, pede núcleos RT, não executaria na RX 5700 XT. E aqui no canal a gente testou, a gente mostrou como faz, e a gente conseguiu fazer executar através do Linux. Então é um sistema operacional cheio de novos recursos especiais que o Windows não tem, e que pode sim se tornar o mais popular para a comunidade gamer. Eu, como um cara que ama jogar, ama PC, fico muito feliz com isso e espero que a Valve arrebente a boca do balão, cara. Que o sistema Linux fique melhor, porque a concorrência é muito boa, daqui a pouco o Windows melhora e, né, a gente vai caminhando só para cada vez mais melhorias. E aí, eu queria saber o seguinte, cara, você teria coragem de deixar de usar o Windows para jogar e migrar para o Linux? Comenta aí, cara. Vale mencionar que o que mantém o nosso canal rodando são os nossos grupos de ofertas e todos os dias tem cupom de desconto, tem ofertas boas. A gente ajuda milhares de pessoas aqui com as promoções que a gente coleta e posta em tempo real para você, por isso eu recomendo que você entre, o link está sempre na descrição dos conteúdos. No mais, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.